Graça e paz, boa noite. Eu sou o pregador da noite. Misericórdia. Eu vesti essa camisa, eu percebi que eu estou um pouco mais gordinho. E tem alguns botões. Se algum botão machucar alguém da frente, a gente ora depois, tá? Para recuperar a testa aí machucada. Mas nós estamos vivendo tabernáculos. E este tema incrível, provisão no deserto. Eu gosto muito de falar de deserto. Primeiro porque eu já venci alguns. Segundo porque eu já morei no deserto. E morar no deserto é algo bem diferente, bem peculiar. E eu conheci 2 tipos de deserto na minha vida. Que é o deserto de Israel, chamado Negev. E um outro deserto chamado Saara, quando eu estive numa cidade que tem prosperado um pouco, chamada Dubai, e foi construída em cima de um deserto. E eu espero que a sua vida seja como uma Dubai, que no meio do deserto resplandeça e floresça como uma das melhores cidades do mundo, amém? Eu quero, antes de começar, que você entenda algo. Deserto é transição. Deserto não é para sempre. Deserto também é processo. Deserto é uma oportunidade de milagre. Deserto é um plano divino para o crescimento daqueles que o amam. Tem alguém aqui que ama a Deus? Se você está passando por um deserto, Deus tem um propósito nisso. Eu não conheço nada que o nosso Deus faça ou nos permita viver sem que Ele tenha um propósito já pré-estabelecido para que lá na frente um milagre aconteça em nossas vidas. Quando nós vemos toda a palavra do Senhor e sobre tudo aquilo que aconteceu no deserto, era um plano elaborado por Deus para que o nome dEle fosse glorificado. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Levítico, no capítulo 23. Levítico no capítulo 23, a partir do versículo 33. Levítico, você quer dar boa noite? Estou treinando Levi para ver se ele vem um dia dar uma boa noite aqui pro pessoal. Ele ainda não está aceitando. Mas ele não tem para onde correr. Seu destino está selado, meu filho. Deus te escolheu para esse tempo. Levítico 23, versículo 33. Leremos o 33, o 34 e depois nós pularemos para o 43. A palavra do Senhor diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Aos 15 dias deste mês, 7º, será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Versículo 43. Para que saibam as vossas gerações, que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, diz o Senhor. O intuito de Deus com a festa dos tabernáculos é que o seu nome seja glorificado através da lembrança dos seus feitos na vida do povo escolhido. Tem povo escolhido de Deus aqui hoje à noite. E nós estamos aqui para celebrar tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Porque até aqui nos ajudou o Senhor. E daqui para frente, Ele continuará nos ajudando. E a mão dele não sairá de cima de nossas vidas. Em Deuteronômio, no capítulo 8, versículo 2, diz assim: E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração,
se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor, viverá o homem. Maravilhoso esse texto, não? E é intrigante porque o texto começa no seu início falando que Deus guiou o povo no deserto. Quem caminha com Deus, quando estiver no deserto, saiba que Deus é quem está te guiando. E nós vemos que o texto fala que Ele guiou o povo durante esses 40 anos. E é uma palavra que para nós é até um pouco pesada e difícil de entender. Ele fala para te humilhar, para te provar, para te fazer passar fome. Quando Jesus guia o povo pelo deserto, não era intenção de Deus fazer o povo sofrer, mas o povo entender. Entender que Ele é Deus e nada vai mudar jamais. Não há sombra de dúvida alguma no meu coração de que, independentemente do que esteja acontecendo em minha vida ou na sua, Deus continua sendo Deus e provedor de todas as coisas. Deus guiou o povo 40 anos no deserto para provar o coração do povo. Todas as vezes que você se encontrar em um deserto, saiba, Deus está testando o seu coração. Deus não se alegra no seu sofrimento, mas Deus se satisfaz no seu crescimento. E se for preciso passar por um deserto, Ele vai estar contigo, mas Ele vai querer ver o teu crescimento. Existem aspectos que são pessoais, como temperamento, como caráter, etc. Mas existem aspectos que são coletivos. Por exemplo, o nosso povo brasileiro é tido como um povo que recebe muito bem as pessoas. Nós somos muito alegres, nós somos muito festeiros, principalmente a gente que é lá do Nordeste, que gosta de uma festa, de uma alegria. Você vê, tem 2 festas institucionais para o povo baiano, que infelizmente, né, é o Carnaval e o São João. Eu conheço pessoas que vivem em função dessas 2 festas. Só, mais nada. Eles compram o abadá de uma pensando no abadá da próxima. Mas Deus está libertando esse povo em nome de Jesus. E a gente está fazendo festa aqui hoje. E como o nosso apóstolo falou, um dia nós vamos fechar essa rua aí na frente. E nós vamos colocar barraquinhas. E vamos fazer uma grande festa na rua, com todo o povo. Eu não sei se você gosta de festa, mas eu sou muito festeiro. Para mim, todo motivo é um motivo de celebração. Para mim, cada pequena conquista é um motivo da gente estar celebrando. Nem que seja com café e um pãozinho na chapa, que é uma maravilha, né? Vamos combinar um negócio aqui, um pãozinho, uma manteiguinha na chapa, assim, gente, um cafezinho com leite, um pingadinho. Olha, é uma maravilha. Qualquer pessoa fica feliz com um negócio desse. Não tem o ser humano mais rico do mundo que não consiga se alegrar com uma coisa tão maravilhosa como pão e café. Alguém não gosta de café? Por que você não gosta de café? Mas, obviamente, todos gostam de pão. Amém? Amém. Todos disseram amém, amém. Não, Jesus. Pão é uma maravilha. Deus, Ele estava separando o povo dele. Então, Ele queria ver o caráter do povo no deserto. Não era uma pessoa ou outra, mas todo o povo. E existem coisas que são coletivas. Por exemplo, quando eu cheguei aqui em Campo Grande, eu descobri que existe algo coletivo aqui na cidade, no estado, chamado tereré. Eu estou ainda entendendo isso. Eu fiz a primeira vez, me engasguei com aquela fumacinha, aquele pozinho. E um dia fui fazer em casa sozinho. Deu muito errado. Deu errado pra caramba. Eu mandei mensagem para os meninos. Gente, será que eu fiz errado? Como que o senhor fez? Eu falei, eu coloquei a água, botei o pozinho lá dentro, aquele troço verde. Coloquei aquele palito de ferro. Bomba, coloquei a bomba. Coloquei a água dentro daquele troço lá, que é difícil de fazer aquilo a primeira vez. É difícil, né? E deu errado. É uma coisa aqui, nossa. Lá em Salvador ninguém faz isso.
Porque o coco gelado é R$1. É muito mais barato. Dá menos trabalho, porque o rapaz te entrega na mão já, coisa mais linda. E depois você come aquela carninha maravilhosa de coco. Suas férias estão chegando, em nome de Jesus. Deus vai te levar no Nordeste, o melhor lugar desse planeta. Para você comer acarajé, tapioca, descansar na rede. Descanso é de Deus, viu? Mas eu quero falar sobre o deserto. Não tem como falar sobre provisão no deserto sem falar sobre o tal do deserto. Deserto é lugar de ausência. Infelizmente. Deserto é lugar de sequidão. Deserto é lugar de privação. No caso do povo, lugar de humilhação. E Deus guiou o povo no deserto para que o coração deles fosse provado. Mas se lembre, o deserto é uma criação de Deus, assim como as florestas, assim como os mares. Deus sabe o que é o deserto. E Deus não criou o deserto para te eliminar. Deus criou o deserto para que você seja crescido. E o deserto, por si só, ele causa sofrimento. Nós estivemos em Israel há 2 anos atrás. E houve uma notícia horrível. Porque existe um lugar em Israel chamado Massada. É um monte alto em que nos tempos de Jesus e de Herodes era uma das fortalezas de Herodes. E é um platô bem grande e eles construíram uma fortaleza para, se tivesse algum tipo de invasão, o exército correria para lá para tentar ter de volta a terra. Esse lugar se tornou muito conhecido e é um lugar em que visitamos porque alguns judeus invadiram aquele lugar em que estava o exército romano, tentando tomar aquele lugar para tomar de volta o Estado de Israel das mãos dos romanos. Uma historinha rapidinha, para você entender que nós fomos neste lugar. E o sol está aqui, Massada está bem aqui. Perto um do outro, assim, bem perto. E muito perto. É tão quente que às vezes eu acho que os demônios circulam por lá. É muito calor, inferno aquele lugar. E a gente estava lá e nós subimos. E quando nós descemos daquele Satanás, nós tivemos a triste notícia que um pessoal subiu a pé. Porque nós vamos de bondinho. Porque ninguém é tão insano assim de subir aquele 1,5 quilômetro quase meio de subida a pé. E eles subiram a pé, eles se perderam e eles morreram. Porque eles desidrataram até a morte no deserto. E existem placas e vários avisos para que ninguém faça isso sozinho, sem um guia, porque é um esporte que o israelense pratica muito, que é o hiking. Eles andam no deserto e caminham, faz parte da vida deles lá. Mas quem não conhece o deserto se perde e pode vir a morrer, como aconteceu com essa dupla. O deserto é um lugar de fato árido, vegetação quase zero, clima extremamente seco e a água quase inexistente. De fato não é um lugar que a gente diz, olha, eu estou planejando passar as minhas próximas férias no deserto. Não, ninguém faz isso. Mas Deus levou o seu povo para passar pelo deserto, porque fazia parte de um processo de aperfeiçoamento daquele povo que traria à existência o nosso Senhor e o nosso Salvador Jesus Cristo. Não poderia ser qualquer povo. E quando nós lemos sobre a humilhação que aconteceu no deserto, talvez você consiga entender o seguinte: quem é orgulhoso? Quando recebe algo de graça, se sente humilhado. Por quê? Porque dentro da nossa cultura, por exemplo, brasileira e ocidental, o homem, ele deve ser responsável por tudo que ele faz. Ele deve ser o responsável pela casa, ele é responsável pelas suas ações, ele é responsável por tudo, ele é responsável por si. Deus então leva um povo que era responsável por si mesmo para o deserto. E, obviamente, no deserto não tinha nada. Para que aquele povo não morresse, eles tinham que receber algo de alguém, e esse algo foi de Deus.
E para quem já teve alguma coisa e passar a não ter nada e depender completamente de alguém que você nem vê, em algum certo aspecto pode parecer humilhante. Mas o Filho de Deus, quando veio à Terra, ele também foi humilhado. E fazia parte do processo que Deus tinha para a vida de Deus, para que o nome dele mesmo fosse glorificado. Queridos, Cristo foi humilhado para que houvesse vida em nós. Quando nós passamos por desertos, nós somos humilhados com Deus. Uma coisa é você ser humilhado por pessoas. É terrível, é devastador. Outra coisa é você ser humilhado com Deus. É Deus dizendo assim, olha, eu sou 100% responsável pela sua vida. Nada do que você fizer vai mudar o que está nas minhas mãos para eu te entregar. A provisão plena está num Deus que é pleno. Não se atemorize com o calor do deserto, com as areias, com a falta de vegetação, se existe um Deus na sua vida. Existe um propósito para todo o deserto, e eu não quero aqui formatar a fase que você está passando apenas nisso, mas a minha oração é para que o Espírito Santo de Deus te dê sabedoria para analisar aquilo pelo qual você está passando, para que você saia dessa situação ainda mais forte. Mas eu lembro de uma vez que eu estava no escritório com um amigo meu, nós trabalhávamos com um pastor, e era o primeiro dia dele. E no primeiro dia dele, ele fez uma besteira enorme. E eu falei para ele, pô, cabeça, como você é cabeçudo, viu? No primeiro dia você faz um negócio desse. Ele ficou arrasado, ele baixou a cabeça, ele ficou mal, ele chorou. Eu falei, tadinho de cabeça. É o apelido que eu dei para ele. Cabeça. Por razões óbvias. Só usava camisa de botão. Camisa normal não passava na cabeça dele. E aí, eu escrevi um bilhete para a cabeça. Falei, cabeça, toda guerra com Deus tem despojo. Ele colocou aquilo na agenda dele e nós somos amigos até hoje. Ele me escreveu esses dias, olha, eu achei uma agenda daquele tempo e a frase que você escreveu para mim reavivou a minha fé hoje. Toda guerra com Deus tem despojo. Não existe nenhuma guerra que você trave com Deus ao seu lado que não haja despojo, que não haja resultado, que não haja um saldo positivo. Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Não existe guerra sem despojo com Deus. É possível que no deserto a maior provisão que você vá receber de Deus não é uma provisão financeira, não é uma provisão emocional, não é aquilo que você de fato está esperando. Mas nós passamos por desertos não para que as nossas expectativas sejam supridas, mas para que a expectativa de Deus em nós seja suprida. E a expectativa de Deus pode ser apenas, eu não sei se eu posso usar essa palavra apenas, mas apenas ter intimidade contigo. Talvez você vá passar por tempos difíceis para que você se aproxime ainda mais daquele que te faz vencer todas as coisas em nome dele. Eu gosto de... é quase uma perícope isso. É um pedaço bem pequeno do texto. 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, que diz: porque andamos por fé e não por vista. Eu não sei o que é que você está vendo, mas eu enxergo com os meus olhos espirituais que todo o deserto tem em seu fim, o período final do deserto, existe uma terra que mana leite e mel. Todo o deserto é assim.
se você vê a passagem em que Cristo foi tentado, e a Bíblia fala que o Espírito do Senhor o levou ao deserto para que ele fosse tentado. Isso significa que era um plano de Deus para que Cristo passasse pelo deserto, para que o nome de Deus fosse glorificado através da vitória de Cristo no deserto. Ei, você vai entrar no deserto e vai parecer que você está perdendo. Deus vai começar a te sustentar no deserto, para que chegue no final do deserto, você tenha a vitória e os dois celebrem juntos, você e Deus, porque no final de um deserto você sempre agradece a Deus por ter passado por essa fase difícil, sempre. É impossível passarmos por um deserto e chegarmos ao final e dizermos: eu venci com as minhas forças. É impossível, porque nós andamos por fé, e a fé não vem de nós. A fé vem dele, para que não haja glória nossa, mas sim dele. Quando você anda por fé no deserto, você já não enxerga mais areia, você começa a ver um oásis, espiritualmente falando. Quando você anda por fé no deserto, você pode até enxergar um vazio imenso, mas você se sente abraçado por Deus. Irmãos, o Evangelho não está nem aí para as lógicas humanas. Então sim, é possível você estar num deserto, completamente solitário, e olhar ao seu lado, ao seu redor e não ver nada, mas se sentir completamente abraçado por Deus e dizendo: eu estou firme, convicto de que Deus vai comigo até o fim desse deserto. É possível que quando você ande por fé, você não enxergue estradas, porque não existem estradas no meio do deserto. Mas você vê o caminho, que se chama Jesus Cristo. E Ele mesmo diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu não sei se eu posso usar essa palavra, precariedade sobrenatural do deserto. Mas existem algumas coisas que apenas no deserto acontecem. E eu citei algumas coisas. Por exemplo, eu não sei se você já teve a oportunidade de estar num deserto, mas algumas semanas atrás, parecia que em Campo Grande nós estávamos num deserto. Gente, que calor. Hoje está quente, hoje está muito quente. Por sinal, dá para diminuir um pouco o ar-condicionado, que ainda está quente aqui, por favor? Tá, a minha boca está seca. É muito quente aqui. Misericórdia de Jesus. Parece que a gente está em Massada. Lembram de Massada, pertinho do sol? Parece que o sol está aqui em cima. E as luzes são de LED aqui dentro, então não esquenta. É só o calor natural do deserto, chamado Campo Grande. A temperatura do deserto é terrível. Mas quando Deus tira o povo do Egito e coloca-os para caminhar no deserto, Ele coloca de dia uma coluna de nuvem para protegê-los do sol. E à noite no deserto faz muito frio. Eu tive uma oportunidade preciosíssima de fazer um passeio no deserto do Saara. E de dia, por ser perto de Dubai, nós estávamos em carros maravilhosos, 4x4, ar-condicionado. Era incrível. Aí nós saímos para fazer um momento como quem come com os beduínos. E estava muito quente de dia. E na viração do dia começou a esfriar. Gente, eu como um bom baiano, eu estava de chinelo, bermuda e camiseta. Falei: a gente vai para o deserto? Deserto. Eu só não vou de sunga em respeito ao meu sogro. Nós estávamos juntos. Começou a esfriar. Eu falei: gente, está frio aí? Eu lembro que o Cachopa estava nesse dia também. Estava muito frio. E eu entendi exatamente o que Deus fez com aquela coluna de fogo que aquecia o povo durante a noite. Porque faz muito frio. Nós não vemos coluna de fogo por aí. Tem coluna de fogo na sua casa quando está frio? Ou você anda por aí, tem uma nuvem por cima da sua cabeça te acompanhando para o sol não te castigar? Esse tipo de coisa a gente só vê no deserto.
E aí o povo estava caminhando um dia e de repente estava todo mundo com sede. E eles começaram a reclamar: Moisés, a gente está morrendo de sede. E aí eles acharam uma fonte de água. E quando eles foram experimentar, a fonte de água era amarga. O nome do local era Mara. E eles falaram: tá vendo? Agora a água é amarga. E aí Deus falou: Moisés, olha ali. Aí Moisés olha: uma árvore. Moisés, pega essa árvore, corta ela e joga dentro da água. E a água vai ficar doce. Faz sentido isso na sua cabeça? Você adoça o que com um pedaço de árvore na sua casa? Não, parei de usar açúcar, eu sou light agora, eu só uso pedaço de árvore. Isso só acontece no deserto. Moisés então faz isso, joga a árvore dentro da água e a água fica doce. Porque Deus não quer lidar com a sua lógica, Deus quer provar para você que Ele faz o que Ele quiser para que o nome dEle seja glorificado. Isso aqui é deserto. Aqui a gente não está trabalhando com lógica, a gente está trabalhando com o poder de Deus. E aí o povo sai do deserto, do Egito, e eles caminham 40 anos. Gente, vamos trabalhar com essa lógica aqui, olha, que essa dá para trabalhar, aqui no deserto não dá para você ficar costurando roupa. E aí você pensa, você vai chegar em casa, você vai tirar essa roupa que você está usando, porque você já deu uma suadinha. Você vai tomar um banho, vai colocar um pijama e você vai ver os gols que o Flamengo está fazendo exatamente agora. Ganhando mais uma vez, somos já o campeão brasileiro desse ano. Aceitem. É melhor aceitar. Dou graças a Deus que o Corinthians não está nem no páreo. Que time difícil de engolir, meu Deus. E os humanos que torcem para ele então, misericórdia. Um corintiano é um rapaz, né, complicado. Mas Deus salva os corintianos, para você ver como Deus é bom. Deus é bom. O povo caminhando no deserto. E a roupa não estragava. Você já teve roupa que você já estragou? Eu fui pegar uma camiseta hoje para vestir para almoçar. Tava com 2 buracos desse tamanho. Eu falei: que traça do demônio é essa dentro do meu guarda-roupa? Falei: gente, uma camiseta furada. Não acontecia absolutamente nada com a roupa daquelas pessoas. Por quê? Elas estavam no deserto, vivendo a provisão de Deus. Quando você estiver no deserto, não se preocupa com nada, porque Deus tem tudo o que você precisa. E aí o povo estava com fome. Fome. E se fôssemos nós, campograndenses, nós íamos ficar tão felizes de Deus mandar do céu picanhas, mal passadas. E Deus começa a mandar o maná. E aqui tem uma chave muito importante. O maná, ele só era para um dia. Um dia. E você pergunta: mas por que não podia pegar um monte para o dia seguinte? Porque Deus, ele estava trabalhando no coração do povo. Se Deus mandou a provisão hoje, Deus já está no amanhã e Ele vai mandar a provisão novamente. É isso que Deus quer nos ensinar. Ninguém nunca tinha visto maná. Deus vai inventar uma comida para te alimentar no teu deserto, meu irmão. Mas fica tranquilo que de fome você não passa. Não morre, fique em paz. Deus é o maior Masterchef da história. Bota aqueles meninos lá da televisão no bolso. Deus criou o gado. Coisa mais gostosa do que comer carne, gente. E Deus criou também uma raizinha chamada mandioca. Aí você cozinha a mandioca, assa o gado, felicidade. Olha aí, Deus provendo tudo que a gente precisa aqui nessa terra. Que manda carne e mandioca. Não tem uma alegria, tá vendo como todo mundo está feliz? Eu só falei de carne e mandioca. Enche o bucho do povo e a gente fica feliz da vida. Uma outra coisa que aconteceu só no deserto. Só foi lá. Deus instituiu leis para o povo.
Deus estabeleceu a forma como Ele queria que o povo tivesse um comportamento. Então Ele disse: olha, vocês não vão fazer isso, não vão fazer isso, não vão fazer isso, não vão fazer isso, porque isso me ofende, isso vai complicar a vida de vocês. E até hoje, as leis no mundo têm como base essas duas pedras entregues a Moisés num monte. É impressionante isso, não é? Porque talvez você diga: desse deserto que eu estou passando, de nada me servirá. Mas talvez a tua descendência viverá com os testemunhos das suas vitórias no teu deserto. Você já parou para pensar nisso? O maná era apenas para um dia. E eu quero ler para você um texto que está em Mateus, no capítulo 6, versículo 34, que diz: não vos inquieteis. Como que está seu sono? Você está dormindo bem? Você está ansioso? Você está roendo unhas? Você está com alguma angústia que está tirando a sua fome ou dobrando a sua fome? Cada um tem uma angústia diferente, né? Eu perco a fome. Tem gente que quer comer tudo ao redor. Olha o que a Bíblia fala: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. O dia de amanhã cuidará de si mesmo. E aí completa: basta cada dia o seu mal. Ou seja, basta cada dia a sua própria dificuldade ou os seus próprios desafios. Os desafios de amanhã nós venceremos amanhã. O maná é para hoje. A provisão que Deus tem para a tua vida hoje é para hoje. Sabe o que é que Deus está dizendo? Te aquieta. Porque se eu estou provendo hoje e ontem você estava preocupado, amanhã eu vou te prover de novo. Então não se preocupa hoje. Deus está no controle de todas as coisas. Se Deus te colocou num deserto, meu irmão, fique em paz. Jesus Cristo falou uma vez: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Este, ele fala de si mesmo, é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Jesus estava falando que aquela provisão que existiu no deserto, que foi tremendamente sobrenatural e que alimentou o povo, não foi o suficiente para que o povo tivesse uma vida eterna. Queridos, nós podemos ser alimentados por pão, e nós vimos isso agora há pouco. Nós lemos que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus Cristo é o verbo que desceu do céu. Jesus Cristo é o verbo que se fez carne. Jesus Cristo é a palavra pronunciada de Deus que se materializou, e o nome dessa palavra é graça. A graça que apaga os nossos pecados e nos faz nos distanciarmos dele. É a graça que nos faz caminhar por um deserto, mas é Ele mesmo quem diz: eu sou o caminho, fique em paz. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus criou o deserto. Se você entrou no deserto, tenha a convicção de que a bússola do deserto está nas mãos de Deus. E quem conhece a saída deste lugar é Ele. Mantenha o seu relacionamento com o Deus da provisão no deserto. Se Ele te colocou no deserto, Ele vai te tirar. E se você entrou sem Ele te mandar, Ele também pode te salvar daí. Porque às vezes a gente entra numas enrascadas que não foi Deus quem colocou. Mas Ele é misericordioso. Ele é por nós. O desejo dele é que o nome dele seja glorificado através até mesmo dos salvamentos que ele faz em nossas vidas. A tua salvação está nas mãos do nosso Deus. A saída do deserto, quem conhece é Ele. Fique em paz. Se você está nesse deserto escaldante,
nesse lugar árido, sem água, sem solução. Então, talvez você esteja assim, desesperado e fale para você mesmo: eu não tenho saída deste lugar. E não tem mesmo. Eu sinto em lhe dizer, você não tem saída para isso. Quem tem a saída do deserto é quem criou a entrada do deserto. Deus. Quando nós estávamos no Saara e no Negev, eu também já estive, a minha grande pergunta é: como as pessoas conseguem se guiar em um lugar que a todo o tempo aquilo que parece ser um ponto de referência muda? Eu não sei se você já esteve em alguma duna de areia, óbvio, e que bate um vento e muda. Não tem mais marca de pneu, não tem pegada, não tem nada. Nós não nascemos para nos guiarmos no deserto. Quem te guia no deserto é o Deus da provisão no deserto. E uma das provisões que Deus tem para você é te tirar do deserto. Mas não, em hipótese alguma, não reclame no deserto. A melhor dica que eu tenho para te dar: não murmure no deserto. Faça como o nosso irmão Lázaro. Passe pela prova dando glória a Deus. Passe pelo deserto dando glória a Deus. Diga: olha, lugar novo que eu estou conhecendo, né? Olha que maravilha. Olha esse suor todo na minha cara, né? Ai, que sede abençoada que eu estou sentindo. Que necessidade que eu estou passando, Jesus, que bênção. Se você não aprender a glorificar a Deus no deserto, quando você estiver na terra que mana leite e mel, você vai pensar que foi pelo seu esforço. E não foi. Deus que abriu essa porta para você. A porta da tua prosperidade foi Deus quem abriu. A porta da abundância da tua vida foi Deus quem abriu. Deus quer te ensinar a ter um coração grato. É melhor o deserto com Deus do que um oásis com o diabo. É melhor o manar 40 anos com Deus do que viver na fartura sem Deus. É melhor morar em tendas, em areias, do que num palácio sem Deus. É melhor o deserto com a certeza de Canaã do que um Egito com a certeza da morte. Deus é por nós. Deus é por nós. Eu não me preocupo com as fases da vida por um único detalhe. Eu sei que elas passarão. E o que fica de cada processo que Deus nos permite viver é o aprendizado de que toda a nossa provisão não está na força do nosso braço, mas está na poderosíssima mão do nosso Deus. Feche os teus olhos, eu quero orar com você. Deus, eu te agradeço por tabernáculos, porque nos lembramos que o Senhor tirou o seu povo do Egito, passou pelo deserto, e aquilo foi só um processo para chegar numa terra que mana leite e mel. Deus, se há alguém aqui passando por um deserto, que essa pessoa possa manter em sua mente aquilo que lhe traz esperança. E o que nos traz esperança quando estamos no deserto é de que há uma Canaã após este deserto. Há uma terra de prosperidade após este deserto. Há um lugar que mana leite e mel, para a qual nós estamos indo após essa fase seca e difícil. Deus, que o Senhor fortaleça a nossa fé. Que o Senhor fortaleça os nossos pés, que muitas vezes cansados de caminhar, somos tentados a reclamar ou murmurar.
Já estou há tantos anos neste deserto e esta terra que não chega. Senhor, nos ensine a glorificar a provisão de todos os dias. Nos ensine a valorizarmos tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, desde as pequenas coisas até as grandes coisas, que possamos ver tudo como uma provisão do Senhor. Eu queria que você se colocasse de pé, por favor. Abre sua mão assim. Deus, eu te agradeço pelo teu povo. Deus, nós sabemos que toda guerra contigo tem um despojo. Toda guerra contigo é sinal de vitória, porque o Senhor não perde batalhas. O Senhor é vencedor em todas as coisas. E eu sei que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Coloca agora na mão de cada um a certeza de que o Senhor está com cada um. Deus, eu não sei que sinal o Senhor vai usar, mas coloca essa certeza agora nessas mãos, de que seguro estamos nas mãos do poderoso Deus, que nos tirou do Egito, nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nenhum momento nos abandonou e que não vai ser agora que vai nos abandonar. Deus, nós confiamos em Ti e nós cremos que existe uma provisão para nós, que existe um milagre preparado e que a próxima fase será a fase de engrandecer e glorificar o Teu santo nome. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, que esta semana seja uma semana cheia de vitórias, que os desafios sejam vencidos e que a nossa fé seja inabalável. É no nome daquele que vive e reina para todos sempre,